Bom dia, turma 802. Como vocês estão depois desse pequeno recesso, onde deu para a gente dar uma descansada, né, uma aliviada das aulas. Mas vamos hoje retornar ao nosso processo com mais uma apresentação da aula de ciências, nesta terça-feira, 4 de agosto, com a professora Estela mais uma vez. Vamos falar hoje sobre o sistema nervoso. Todos nós sentimos fome, sede, cheiros, sons, dores. Todas essas sensações são produzidas a partir de estímulos de um sistema muito importante no nosso corpo, que é o sistema nervoso. Para ouvir o som de um pássaro cantando, é preciso que o ouvido capte as vibrações deste som e envie um estímulo nervoso até o nosso cérebro. Lá ele é decodificado e é interpretado. Assim, ouve-se o som, mas isso ocorre em milésimos de segundo. Vamos descobrir como? Olha só, aqui nessa imagem embaixo nós colocamos uma imagem de todo o nosso sistema nervoso, que é o cérebro, a medula espinhal e os nervos, né? Que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, que nós vamos à frente destacar os dois sistemas nervosos, tá? Que são um só, mas são divididos em duas partes. E aqui eu simplifiquei para você ter uma noção de como funciona esse sistema nervoso dentro do seu organismo. Aqui nós temos uma imagem de um neurônio, que é a célula nervosa, é a célula que compõe o nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso é formado por células nervosas chamadas de neurônios, que são compostos por dendritos, tá? Que são pequenos filamentos que recebem os impulsos de outros neurônios. O axônio, que são filamentos alongados e finos da célula, que transmite os impulsos nervosos. Tem o corpo celular, onde fica o núcleo celular. Tem a baía de mielina. A mielina é uma substância isolante produzida pelo axônio, que tem a função de aumentar a velocidade de transmissão dos impulsos. Entre os neurônios há um pequeno espaço chamado de sinapse. Quando o impulso nervoso chega até o axônio, há liberação de substâncias, que são os neurotransmissores, nas sinapses. Essas substâncias causam alterações nas extremidades das outras células, provocando um novo impulso nervoso, passando rapidamente de uma célula para outra. Então, aqui nos dendritos, tá, nós vemos que é a conexão entre os neurônios, onde os impulsos são transmitidos, tá? E as sinapses são os impulsos nervosos que são transmitidos pelo axônio e com os neurotransmissores produzem essa transmissão de uma extremidade da célula para a outra. Anatomia do sistema nervoso central. Lembra que nós falamos que o sistema nervoso é dividido em dois: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Vamos falar agora sobre o sistema nervoso central. Ele é formado pelo encéfalo e a medula espinhal. Podemos dizer que ele localiza-se dentro do esqueleto axial, mesmo que alguns nervos penetrem no crânio ou na coluna vertebral. O sistema nervoso central é protegido por partes ósseas. O encéfalo é resguardado pelo crânio e a medula espinhal pela coluna vertebral. O encéfalo, ele é formado pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Ele possui entre torno de 35 bilhões de neurônios e pesa aproximadamente 1,4 kg. Então, nosso sistema nervoso central, ele é formado, tá, pelo encéfalo e pela medula espinhal. E essas partes do cérebro e da medula são protegidas, tá, pelo crânio, como nós estudamos lá no esqueleto, que o crânio tem a função de proteger o sistema nervoso, o cérebro, e as vértebras, a coluna vertebral, ela tem a função de proteger a medula espinhal, que passa por dentro da coluna, ok? Aí nós temos na imagem a parte, né, desse sistema nervoso central. O cérebro, que ele é dividido pelo cerebelo e o tronco encefálico. Tá aí, né, tudo caracterizado certinho nessa imagem. O cérebro é a porção mais maciça e o principal órgão do sistema nervoso.
Ele é responsável por comandar ações motoras, estímulos sensoriais e atividades neurológicas, como a memória e a aprendizagem e o pensamento e a fala. Ele é formado por duas metades, os hemisféricos direito e o esquerdo, separados por uma fissura longitudinal. Os dois hemisférios, eles compreendem o telencéfalo, tá? Então, o cérebro, tá, gente? Ele é responsável pela coordenação motora, pelo você andar, por você se mexer, os estímulos sensoriais, né? Os estímulos das partes que você fala, que você anda, a atividade neurológica, a memória, né? As memórias da vida que você já passou, das vivências, das suas atividades, por você aprender, por você pensar, por você falar, tudo isso o cérebro é responsável, tá? Temos o cerebelo, que é o metencéfalo, que representa 10% do volume do encéfalo. Ele é relacionado com a manutenção do equilíbrio corporal, controle e tônus muscular e aprendizagem motora. Assim como ocorre no cérebro, o cerebelo possui dois hemisférios. Então, o cerebelo ele é responsável pelo seu equilíbrio corporal, tá? É no cerebelo que tem a parte, né, conectada ao seu ouvido, que está no labirinto, que mantém o seu equilíbrio, que você consegue andar corretamente e tem o tônus muscular, a coordenação motora do pegar, do agir, do andar, tá ok? O tronco encefálico é constituído pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo é a menor parte do tronco encefálico, localiza-se entre a ponte e o cérebro. A ponte localiza-se entre o mesencéfalo e o bulbo. No bulbo, a parte inferior liga-se à medula espinhal e a superior com a ponte. Aí nós temos na imagem toda essa parte, tá, descrita. O cérebro está lá em cima, o tronco encefálico, que é conectado à medula espinhal, que está aí bem característico, e logo atrás, né, abaixo do cérebro, nós temos o cerebelo. Só para você entender como é tudo isso dentro do seu corpo. Medula espinhal é a parte mais alongada do sistema nervoso central. Ela é caracterizada por um cordão cilíndrico composto de células nervosas, localizado no canal interno das vértebras da coluna vertebral. A função da medula espinhal é estabelecer a comunicação entre o corpo e o sistema nervoso. Ela também coordena os reflexos, ocasiões em que o corpo necessita de uma resposta rápida. É a partir da medula espinhal que originam-se os 31 pares de nervos espinhais. Eles conectam a medula espinhal às células sensoriais e diversos músculos do corpo. Nessa imagem aqui nós temos, né, a imagem total, tá? Completa. O cérebro e aí toda a medula espinhal, em toda a sua proporção, desde lá da nuca até o cóccix, até o final, a sequência total dela, tá? Essa medula, ela é conectada aos nervos raquidianos, que conecta todo o seu corpo até a medula espinhal e leva as informações para o seu cérebro. As meninges. Todo o sistema nervoso central é revestido por 3 membranas que o isolam e protegem, que são as meninges. Elas são, primeiro, a dura mater, é a mais externa, sendo espessa e resistente, formada por tecidos conjuntivos ricos em fibras colágenas. A sua porção mais externa fica em contato com os ossos. Por que isso, gente? Ela é mais espessa? Porque como fica em contato com o osso fica roçando na medula, tá? Então, por ela ser mais espessa e resistente, ela protege melhor o nosso cérebro. A segunda parte da meninge, a segunda meninge, é a aracnoide. É a membrana intermediária entre a dura mater e a pia mater. Sua estrutura parece uma teia de aranha, por isso seu nome, aracnoide. A última é a pia mater, tá? É a mais interna e delicada, em contato direto com o sistema nervoso central. A aracnoide e a pia mater são separados por um líquido cefalorraquidiano ou licor, que ele confere proteção mecânica e amortecimento de choques aos órgãos do sistema nervoso central e ainda oferece nutrientes ao cérebro. Então, a pia mater, ela é mais delicada, porque ela fica em contato direto com o cérebro, e o cérebro ele é frágil. Então, é muito sensível, tanto a pia mater
quanto o sistema nervoso, quanto o cérebro. E entre essas camadas das meninges tem o líquido. Esse líquido serve como um amortecedor para qualquer impacto. Tudo isso com a função para proteger o seu crânio. E na imagem aqui nós temos todas as camadas, tá? A dura mater, a via mater, aracnoides. Tudo isso é conectado a vasos sanguíneos e aí nós temos a caixa craniana. Atos reflexos medulares. As ações reflexas são respostas rápidas e involuntárias, que são controladas pela substância cinzenta da medula antes mesmo de atingir o cérebro, sendo, portanto, importantes na defesa do corpo em situações de emergência. Por exemplo, quando nós encostamos a mão em um local muito quente, graças ao ato reflexo, nós retiramos a mão imediatamente para não nos queimarmos. Após receber o estímulo, as fibras sensitivas da raiz nervosa dorsal passam sinais aos neurônios associados, localizados no interior da medula, na substância cinzenta. Por sua vez, os repassam para as fibras motoras das raízes nervosas ventrais. Essas fibras enviam respostas aos órgãos que efetuarão a ação. Nós temos aqui o estímulo, tá? Nós falamos aqui no ato reflexo de uma mão que está queimando. Imediatamente você coloca a mão numa substância quente, você retira, porque você sabe que tem que tirar para parar a dor. É um ato reflexo, tá? Como está aqui na imagem ao lado, em relação ao ato reflexo, registrado muito no nosso joelho. Quando vamos fazer exames médicos, o médico sempre faz esse teste de ato reflexo. Ele impulsiona com uma pressãozinha com martelinho o seu tendão. Esse tendão joga a informação pelo neurônio sensitivo, que joga a informação lá no sistema nervoso, através da medula óssea, que joga lá no sistema nervoso para o seu cérebro, que transmite, retrocede, devolve o reflexo, que o seu joelho joga a informação que dá um movimento. Isso tudo é ato reflexo. Agora vamos falar sobre o sistema nervoso periférico. Ela é a parte do sistema nervoso formado pelos nervos e gânglios. Sua função primordial é levar informações dos órgãos periféricos até o sistema nervoso central e trazer as respostas desse sistema novamente para os órgãos. Sendo assim, esse sistema é responsável por conduzir informações. Aqui na imagem nós temos, em vermelho, o sistema nervoso central, que é o cérebro e o tronco cefálico, que é medula espinhal, E aqui nós temos todo em azul, aí, esse azul anil, o sistema nervoso periférico, que são todos os nervos e os gânglios que transportam toda a informação do teu corpo para o cérebro e do seu cérebro para o corpo. Os componentes do sistema nervoso periférico, os nervos, são cordões formados por fibras nervosas dispostas paralelamente e envoltas pelo tecido conjuntivo. São estruturas responsáveis por unir o sistema nervoso central aos órgãos do nosso corpo, conduzindo pelas fibras os impulsos nervosos. Os nervos podem ser espinhais ou cranianos. Esses últimos unem-se com o encéfalo e os nervos espinhais estão unidos à medula espinhal. Existem 12 pares de nervos cranianos, que são responsáveis por inervar principalmente estruturas da cabeça e do pescoço. Os nervos espinhais, por sua vez, inervam o tronco, membros e algumas regiões da cabeça. Eles estão conectados à medula e parte dos pomares e invertebrais da coluna. No total, são 31 pares de nervos espinhais, que recebem as denominações de cervicais, torácicos, lombares, sacrais e coxidianos. Na porção terminal dos nervos é possível observar as terminações nervosas, as quais podem ser sensitivas ou motoras. As sensitivas são aquelas que conseguem captar os estímulos, tais como calor, pressão e luz. Já as motoras terminam nos músculos e glândulas e funcionam de maneira parecida com as sinapses entre os neurônios, como foi dito anteriormente. Temos agora os gânglios, que são gânglios nervosos, são aglomerados dos neurônios situados fora do sistema nervoso central, espalhados pelo corpo.
é comum eles formarem uma estrutura esférica. Então, aí nessa imagem, nós temos todo esse processo: encéfalo, espinhal, medula espinhal, os nervos cranianos, os gânglios e os nervos raquidianos. Temos aqui algumas atividades, tá? Eu peço que vocês respondam a 1 e a 2, marcando um X na resposta correta. O 3 também, marcando o X na resposta correta. 4, 5 e 6, completando aí o que falta aí para responder essas 3 questões. Ok, meus queridos? Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Estarei no Classroom aguardando vocês toda terça-feira no horário de aula para conversarmos e tirarmos as nossas dúvidas. Até lá, um beijo!